Saúde amada igreja com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui na escola dominical. Aprendemos a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, poderosa. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, que estamos nessa manhã para aprender tua santa e imaculada palavra. Nos dê entendimento, sabedoria e conhecimento. Aviva a tua obra. Perdoa nossos pecados, fale e cuidado dos nossos maus pensamentos. Tudo aquilo que nós fizemos que não foi do teu agrado. Espírito Santo de Deus, aviva a tua obra. Que nada nem ninguém possa tirar nossa atenção. Que nada nem ninguém possa tirar de nós tomarmos posse dessa palavra. Que o Senhor venha nos edificar, nos fortalecer e possa nos abençoar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Estava em casa, o Espírito Santo me direcionou a falar sobre a história de Abraão. Não é somente a história que nós já conhecemos na Bíblia, mas se aprofundar cada vez mais. É importante porque Abraão é um personagem muito importante na palavra do Senhor. Porque nos mostra, mesmo sendo um homem velho, mesmo sendo um homem de uma idade já avançada, Deus assim o chamou. E ao chamar, Deus manda ele sair do lugar que ele se encontrava e ir para uma terra que o Senhor direcionaria a ele. Claro que nesse percurso, Abraão veio a falhar algumas vezes, mas se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e todas as promessas que o Senhor fez a ele se cumpriu. É importante nós estudarmos a história de Abraão, porque Abraão é o patriarca. Abraão é exemplo de fé. E não tem como nós termos fé estando tudo bem. Abraão passou a ter fé em meio às adversidades, como nós estamos enfrentando vários tipos de adversidades nos dias de hoje. Então é importante nós aprendermos a história de Abraão para nós colocarmos em prática também em nossas vidas. Que quando vai valer a pena nós sermos perseverantes na presença do Senhor, vai valer a pena nós permanecermos firmes na presença do Senhor. Amém? A história de Abraão é uma das mais importantes da escrita na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, a história de Abraão também está diretamente ligada à Igreja de Cristo. Não se resumida apenas aos judeus. Nesse estudo bíblico conheceremos um pouco mais quem foi Abraão. Entenderemos a importância de sua história na compreensão de toda a narrativa bíblica. Quem foi Abraão? Abraão foi filho de Terã e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Harã e ali habitaram. Gênesis 11:31 diz assim: Terã decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arão, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E todos juntos deixaram um dos caldeus, mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centro de adoração ao Deus da lua. É muito difícil de afirmar com exatidão o período do nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como data aproximada para o seu nascimento. Isto está de acordo com uma possível cronologia utilizando os personagens bíblicos, além das descobertas arqueológicas que atestam um paralelo impressionante com o relato bíblico. No capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra que Deus convocando Abraão para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo. Ele deveria deixar sua parentela e partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos seus servos e bens que havia adquirido. Após chegar à Palestina, Abraão ficou nas proximidades de Betel, Hebrom e Beceba. Mas, devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito. Temendo por sua vida, ele não apresentou Sarai como sua esposa, o que gerou alguns problemas para ele no Egito. Gênesis 12, verso 13.
Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Ou desculpa, esse aqui é 13. É Gênesis 12, 13. Sendo, pois, suplico, dizer que és minha irmã, para me tratar bem por consideração a ti, e por tua causa conserve também a minha vida. Saindo do Egito, Abraão subiu para a terra, subiu para o lado sul e retornou às proximidades de Betel. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos, por isso houve até mesmo contendas entre seus servos, porque a terra ali não comportava os dois habitarem juntos. Ló e Abraão se separaram. Ló preferiu resistir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades Sodoma e Gomorra estavam situadas. Já Abraão viajou para uma planície nas montanhas chamado Marém, Hebron, ao sul. A história de Abraão é marcada pelas promessas de Deus. Inicialmente, Abraão se chama Abrão, que significa pai exaltado ou grande pai. Em Gênesis 17, o nome do então Abrão é mudado para Abraão, dando maior ênfase à ideia de exaltação, significando pai de muitos ou pai de uma multidão. Abraão tinha 99 anos quando teve seu nome mudado por Deus. Não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião, mas o nome de sua esposa também. De Sarai ela passou a se chamar Sara, porque também seria mãe de uma grande nação. Tais mudanças nos nomes têm a ver com a promessa feita por Deus a Abraão, começando ainda em Gênesis 12. Depois, já no capítulo 15 de Gênesis, Deus promete a Abraão que ele seria pai, e que seu servo Eliezer não seria o herdeiro de sua casa. Sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Novamente no capítulo 17 de Gênesis, mesmo após o nascimento de Ismael, Deus reafirma sua promessa a Abraão, que ele seria pai de muitas nações e que Sara, na ocasião, com 90 anos, seria mãe. Deus então fez um pacto com Abraão, selado pelo sinal da circuncisão e, por fim, com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Ló, sua família e seus bens foram tomados após uma guerra na região que ele morava. Uma pessoa que escapou conseguiu avisar Abraão que havia acontecido. Então Abraão, juntamente com 318 criados, recuperou Ló e sua família das mãos dos mesopotâmios. Após esse episódio, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque também era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Abraão deu dízimo de tudo. Abraão e Abimeleque, da mesma forma como aconteceu no Egito, ao penetrar em Gerar, Abraão escondeu que Sara era sua esposa, temendo por sua vida. Então Abimeleque, rei de Gerar, veio e tomou a Sara. Porém, Deus impediu que Abimeleque tocasse em Sara, e em seus sonhos o Senhor advertiu que Sara tinha marido. Vale lembrar que tanto no Egito quanto em Gerar, Abraão não mentiu em relação a Sara, mas falou uma meia-verdade. Isso porque Sara era sua irmã por parte de pai, em Gênesis 20, 12. Gênesis 20, 12. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Tornou-se minha mulher. Abimeleque devolveu Sara para Abraão, e Abraão orou sobre a casa de Abimeleque. Então a mulher e as servas do rei foram curadas, pois Deus havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque.
Mais tarde, Abraão e Abimeleque também fizeram uma aliança. O lugar ficou conhecido como Beceba, poço do juramento, pois Abraão havia cavado um poço e o servo de Abimeleque havia tomado à força. Gênesis 21, 25. Glória a Deus, aleluias. Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque acerca de um poço que o servo de Abimeleque lhe tinha tomado à força. Abraão e Ismael. Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência, ainda no capítulo 15 de Gênesis. Mas Sara, vendo que não era capaz de conceder um filho de Abraão, ofereceu sua serva Agar a Abraão. Então de Abraão, Agar concebeu a Ismael. Esse costume de uma serva conceder um filho ao seu senhor era uma prática comum da época. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Agar e seu filho Ismael foram despedidos por Abraão. Eles saíram pelo deserto de Beceba. Em Gênesis 21, 13. Mas o filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Deus avisa que também faria de Ismael uma grande nação, porque também era descendente de Abraão. E talvez de Ismael, e é através de Ismael que os árabes estabeleceram sua origem até Abraão. Abraão, Isaque e o sacrifício. Isaque foi o filho da promessa, que nasceu quando Abraão já tinha 100 anos. O nome Isaque significa rir, ou riso. Isaque se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito. Porém, Deus pediu Isaque em sacrifício a Abraão. O maior dilema que Abraão poderia ter enfrentado era que, além do amor que sentia pelo seu filho, o fato de que a promessa de Deus poderia não se cumprir. Mas não foi isso que aconteceu, ao contrário, a Bíblia diz que Abraão confiou totalmente na fidelidade de Deus e considerou que Deus poderia fazer com que Isaque ressuscitasse dos mortos para que a promessa fosse cumprida. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada e Deus preparou um cordeiro para substituir Isaque naquele sacrifício. Os outros filhos de Abraão e sua morte. Abraão tomou outra mulher para si chamada Quetura. Talvez após a morte de Sara, os estudiosos discutem que Quetura realmente foi uma segunda esposa ou apenas uma segunda concubina. O que podemos afirmar é que Quetura com Quetura ele teve mais 6 filhos: Zirã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suã. Gênesis 25, 2. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ela lhe deu os seguintes filhos: Irã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suã. Continuando. Através dos filhos que teve com Quetura, Abraão se tornou também o pai de outros povos, como os medianitas. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos. Foi sepultado por Isaque e Ismael no campo de Efron. A Bíblia também afirma que tudo que ele tinha deu a Isaque, mas os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu presentes. A história de Abraão no Novo Testamento. Existem 74 referências a Abraão no livro do Novo Testamento, ficando apenas atrás de Moisés, que possui 79. No Novo Testamento, Deus é chamado de o Deus de Abraão. Mateus 22, livro de Mateus 22, 32. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Mateus 22, 32. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas não acreditaste nele. Em compensação, os cobradores de impostos, as meretrizes, creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciar tudo isso, não vos arrependeste para acreditardes nele.
ou desculpa, Mateus 21, aqui, Mateus 22, desculpa, Mateus 22, 32. Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Aleluias. Atos 7, livro de Atos, capítulo 7, verso 32 também. 7:32. Conferir aqui. Eu sou Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus 1:1, ele aparece como o antecessor do Messias. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele e além de pai dos israelitas segundo a carne, também o pai espiritual de todos aqueles que compartilham a fé em Cristo. Mateus 3:9. Mateus 3:9. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Glória a Deus. João 8:33. João 8, livro de João 8:33. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. João 8:33. Amém? Eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Atos 13:26. Livro de Atos 13:26. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãos descendentes de Abraão, e vós não julgueis que não judeus que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Romanos 4:11. Livro de Romanos, capítulo 4, verso 11. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, mas que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tinham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a favor deles. Gálatas 3:29. Gálatas 3, livro de Gálatas 3:29. E se sois filhos de Cristo, então sois descendência de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Continuando. A fé de Abraão é um modelo de fé que devemos ter. Romanos 4, do 3 ao 11. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que escravizava os princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que foram subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Até 11. No passado, quando não conhecereis a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, os quais de novo desejais servir? Guardai dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco.
Por tamanha fé, ele estava presente na galeria dos heróis da fé, na Epístola dos Hebreus. Hebreus 11, do 8 ao 19. A historicidade da vida de Abraão. Embora não exista nenhum relato extra-bíblico sobre a história de Abraão, apenas algumas prováveis evidências em escritos babilônicos, tudo que a arqueologia já descobriu sobre a civilização da época de Abraão faz com que muitos estudiosos classifiquem os relatos bíblicos como uma descrição perfeita do período que é apresentado. A guerra entre os 4 reis do Egito contra os reis locais do capítulo 14 de Gênesis, por exemplo, é considerado por arqueólogos um dos relatos mais detalhados sobre o assunto, com uma precisão geográfica impressionante. Características de Abraão. Abraão é o pai do povo hebreu. Abraão é considerado o pai da fé, porque o Novo Testamento ensina que todos que têm fé em Jesus são descendentes espirituais de Abraão. A Bíblia não esclarece praticamente nada da vida de Abraão antes dos 75 anos de idade. Abraão foi pai de Isaac com 100 anos de idade. Abraão era quase um nômade, porém era um homem muito poderoso e rico. Ele era um homem de paz, mas utilizava seus servos como um exército em conflitos ocasionais. Está em Gênesis 14. Abraão teve encontros pessoais com Deus, chamado de teofanias. E um deles, Deus, em uma forma humana, visitou Abraão, acompanhado por 2 anjos. Está em Gênesis 12. Gênesis 12. Do versículo 7 ao 9. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: e a tua descendência que darei a esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também neste lugar um sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Abraão também recebeu a palavra de Deus em sonhos. Gênesis 15, do verso 12 ao 17. Glória a Deus. Gênesis 15, do verso 12 ao 17. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Eis que vieram sobre eles trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que fizer sujeitar-se à escravidão. Depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada. Morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão malignos. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça, e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais, dividindo-os. Aleluia, glória a Deus. Foi chamado pelo próprio Deus de profeta. Gênesis 20, verso 7. Gênesis 20, verso 7. Agora, pois, devolve a mulher deste homem, ele é profeta, e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, saber que certamente morrerás com todos os teus. Aleluia.
Por 2 vezes escondeu que Sara era sua esposa. Gênesis 12, do 11 ao 13 nós já lemos, e Gênesis 20, versículo 5. Abraão é chamado de amigo de Deus, 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, verso 7. 2 Crônicas 20, verso 7. Ó Yahvé, não és tu? Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não a deste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Tiago 2, 23. Livro de Tiago 2, 23. Aleluia, glória a Deus. Cumpri-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Depois de Moisés, é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Agora vamos adentrar sobre as 7 fases da vida de Abraão, que ele teve que enfrentar. Mas ele foi provado, e sobre essas provações ele venceu. A primeira, Abraão deixou o jugo familiar. Em sua terra ele estava debaixo da autoridade do pai e da família, e não a dele. Assim como Abraão, precisamos sair do jugo da autoridade que nos tornamos autoridade sobre a nossa gente. Antes de prosseguirmos, uma coisa que julgo substancial, em um dos caldeus, nosso herói se chama Abrão, que significa pai da altura. Olha só, quando ele fala sobre o jugo familiar, naquele tempo era costume o pai, o patriarca, mandar em todos. Então tinha essa questão. Só que a gente vai estudar onde eles residiram, em Harã, era uma cidade idólatra. A Bíblia não fala nada sobre o pai dele, de Abraão, sobre se ele era idólatra, sobre o que era. Quando Deus tem um propósito, ele faz isso, ele tira muitas das vezes do meio da família para lá transformar, e depois, mesmo que essa pessoa volte a ter um encontro com a família, volte a ter comunhão com essa família, mas Deus vai primeiro transformar, libertar, fazer uma série de coisas. Por quê? Porque Deus não queria perder aquela alma, Deus não queria que ele se contaminasse cada vez mais. Então, quando fala do jugo familiar aqui, é sobre isso, amém? No segundo, Abraão foi chamado para uma nova vida. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, 1. Olha só, o Senhor diz a Abraão: sai da tua terra. A terra era dele, ele tinha posses, ele era um homem já rico, ele tinha 75 anos. Ou seja, ele já estava estabilizado, ele já tinha toda uma rotina, ele já tinha toda uma estabilidade. Deus pega e tira ele. E sai, e ainda fala: sai do meio dos seus parentes. Quando nós falamos que os maus costumes corrompem os bons costumes, aí você fala: mas uma pessoa com 75 anos, ele pode se corromper? Pode. Deus não queria que ele viesse mais, Deus não queria que ele continuasse ali. Então, quando Deus não quer que nós estejamos ali, em algum lugar, e nós lutamos contra isso, nós vamos ser envergonhados. Então, Abraão teve que sair dali para se tornar amigo de Deus. Quantas pessoas estão insistindo num relacionamento? Quantas pessoas estão insistindo em uma série de coisas a qual Deus não está nisso? E isso está fazendo você se afastar de Deus, porque você não está obedecendo.
Abraão, ele escolheu obedecer a Deus, mas obedecer a Deus também requer compromisso e requer obediência, porque não é fácil. Todos nós somos chamados para andarmos com Deus. Este é o princípio da jornada para nós. Conhecer o Deus de Abraão é um princípio da revelação, de aprendizado, de perceber novas possibilidades. Mas caso não estejamos centrados na vontade de Deus, é certeza que os dissabores vão estar presentes. Isto é até normal, visto que somos falíveis. E há a necessidade de alcançar a estatura de Cristo. Chegar a um ponto em que Cristo seja formado em nós. Gálatas 4:19. Livro de Gálatas 4:19. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo com dores de parto por vossa causa. E isto até que Cristo seja formado em vós. Aí aqui tem um parênteses que nos mostra assim, a vida de Abraão. Quando Abraão saiu da terra dos caldeus, sua terra natal, o patriarca levou consigo seu sobrinho Ló. Essa atitude contrariou a ordem do Senhor. Anos mais tarde começaram os conflitos entre ambos. A terra que ambos ocuparam era estreita para comportar o gado de tio e sobrinho. Abraão sugere que ambos se apartem. Ló, mais que depressa, escolhe ir para a agradável e verdejante Sodoma. Ló agiu pela carnalidade. E quantas pessoas não estão agindo pela carnalidade? Ou seja, aquilo que é mais fácil. Eu não preciso pagar o preço. Eu não vou pagar o preço. Essas coisas todas, né? Ló era um homem interesseiro, digamos, um imediatista. Queria as coisas rapidamente. Abraão, ao contrário, confiava e aguardava pacientemente as promessas do Senhor. O espiritual Abraão esperou que Deus lhe indicasse a direção que devia tomar. Mesmo assim, houve muitos tropeços na vivência de Abraão, o que retardava o cumprimento das promessas do Senhor. Irmãos, Abraão escolheu servir a Deus e obedecer a Deus. Você tem seguido e obedecido a Deus? Ou seu coração tem dado ordens a você e você tem obedecido e tem acreditado que é Deus que tem ordenado? Aí vem a decepção, vem a tristeza, vem a angústia e aí se pergunta, mas por que Deus permitiu? Enquanto nós formos obedecermos o nosso coração e as nossas vontades, nós vamos nos afastar de Deus. Entenda algo. Tudo que Deus nos dá requer dedicação, requer compromisso, requer obediência. Se você não entender esses princípios básicos, você vai ser uma pessoa frustrada sempre. Terceiro ponto. Abraão sofreu por não obedecer a Deus. Vejo outros pregadores se referindo às peregrinações de Abraão. Abraão não ficou na terra que Deus o dirigiu a morar e acabou peregrinando por muitas terras, porque na terra onde Deus o levou havia cananeus. Sabe como é, né? Naquele tempo, cananeu era gente ruim, difícil de conviver, e Abraão acabou procurando outro lugar para morar, mas Deus não tinha mandado ele ir para outro lugar. É aquela questão, né? Quantas pessoas agem dessa forma? Começa a ter dificuldade na igreja, vou mudar de igreja porque eu não suporto tal fulano. Isso, o pastor pega no meu pé, as irmãs pegam no meu pé. Muda. Só que não foi na direção de Deus. Os cananeus, era necessário ele conviver com os cananeus, primeiro, para ele continuar sendo um exemplo, e segundo, até para os cananeus ser convertidos. Até para esses homens saber quem era o Deus de Abraão. Mas o Abraão, ele erra aqui porque ele desobedece a Deus e vai fazer a sua vontade. Aqui a situação é interessante. Quando saiu da sua parentela, Deus estava na frente guiando Abraão. Agora Abraão estava por conta, indo por onde lhe dava na telha. Mesmo assim o Senhor não o abandonou. Seguia Abraão para abençoá-lo. Como muitas pessoas que estão no mundo, né? Deus, pela sua misericórdia, ele fica distante, mas fica observando.
4. O pecado na vida de Abraão. As fases da vida é que nos mostra quem somos e quem Deus é. Abraão foi Abraão foi peregrinando pela terra, por conta, sem as ordens de Deus, até que ele desceu ao Egito. O Egito na Bíblia significa o pecado, o mundo. Abraão foi levado por Deus a um lugar onde seria abençoado, mas por não entender ou por ver cananeus na terra, as dificuldades foi por onde quis e o levou ao Egito, ao pecado. Sair do lugar da bênção pode levar ao pecado. Quantas pessoas sempre vão pela facilidade? Sempre buscam a facilidade. Isso engloba muitas coisas, casamento, ministério, uma série de coisas. Todos nós queremos a facilidade, mas essa facilidade está nos afastando de Deus. O nosso coração se alegra, mas se alegra porque realizou a vontade dele, não é a vontade de Deus. E a gente precisa compreender isso, que a vontade de Deus, ela dói muitas das vezes. Ponto 5. Deus prosperou Abraão. Em Gênesis 3:2, e Abraão muito rico. Quando nos achegamos a Deus, ele nos honra com a sua graça e misericórdia. Interessante é que Abraão, saindo do Egito, procurou ir para Betel, onde a princípio havia edificado um altar ao Senhor, invocando. Rico, o patriarca não abandonou a fé no Altíssimo, não esqueceu-se do seu Senhor. No entretanto, a riqueza de Abraão despertava sentimentos e conflitos, a ponto de haver uma separação forçada entre ele e seu sobrinho Ló. De certa forma, retardava o cumprimento dos propósitos de Deus acerca do patriarca. Ponto 6. Abraão oferta o dízimo. Faltava um passo importante na biografia de Abraão, e ele deu este passo privilegiando Melquisedeque, que era considerado sacerdote do Deus Altíssimo. Das suas posses, ele resolveu dar o 10º ao sacerdote. Dar o dízimo para Melquisedeque foi também um ato de reconhecer que Deus colocara superiores sobre nós. Dar o dízimo é um ato de humildade e fé que leva à prosperidade. Esta fé também é reconhecida como a fé de Abraão, Gênesis 14. Deus nos abençoa, e dar o dízimo significa também fazer algo pelo reino de Deus. Posso trabalhar no reino, ser um cantor, pregador, líder da mocidade, assim como posso também ser um ofertante. Devolvo os 10% porque reconheço que foi Deus que me deu. 7º ponto, Deus muda o nome de Abraão. Existem muitas outras fases na vida do pai da fé, mas quero falar por último nessa. Mudar o nome significa que Deus completou a obra em nós. Ter um novo nome é dizer que Abraão chegou a ser Abraão, chegou a ser um homem segundo o coração de Deus. Bem, essas foram as 7 fases da vida de Abraão. Aí aqui agora um ponto muito importante, que muitos se perguntam: por que Deus exigiu de Abraão o sacrifício de Isaque? Abram vossas Bíblias, Tiago 1:12. Tiago 1, verso 12. Ora, as provações não são instrumentos de medida para se mensurar a fé daqueles que professaram a Cristo. Antes, tem o fito de redundar em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, a aprovação é conforme o propósito e segundo o conselho da vontade de Deus, a fim de sermos para louvor da sua glória. Efésios 1, versos 11 e 12.
bem. Efésios 1, versos 11 e 12. Glória a Deus. Versos 11 e 12. Dele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Amém? Abraão foi chamado por Deus para louvor de sua glória. A ordem direta de Deus a Abraão para imolar Isaque fomenta várias discussões, distorções e interpretações errôneas acerca do objetivo de tal ordem. A despeito da onisciência de Deus, muitos questionam qual o propósito de Deus em mandar Abraão imolar seu filho. Deus queria saber até onde Abraão era obediente? Deus queria mensurar a fé de Abraão? A resposta é simples. A resposta é simples, porém, demanda conhecimento bíblico e raciocínio. Para responder tal indagação é necessário relembrar alguns eventos específicos concernentes à vida de Abraão. Primeiro ponto, por que Deus exigiu o sacrifício de Isaque? Através da análise anterior, fica demonstrado certos eventos relatados na história de Abraão são difíceis de captar. O relato da história do patriarca Abraão se prende a explicar certos porquês. Antes se fixa somente nos fatos. Como é possível a Bíblia apontar Abraão como sendo um exemplo de fé, sendo que, em determinado momento de sua vida, ele riu da promessa e apresentou uma alternativa diante de Deus? Não era para ele ter perdido a bênção nesse evento? Porque Abraão tentou ajudar, Deus cumpriu a promessa através de Ismael? Uma leitura superficial da história de Abraão faz com que o leitor não perceba estes detalhes de suma importância ao contexto geral das Escrituras. Outro ponto a se destacar é concernente à aliança proposta pelo rei de Sodoma. Abraão foi tentado ajudar Deus com riquezas provenientes do fruto de suas conquistas pessoais, porém a rejeitou, pois entendeu que sua prosperidade devia ser fruto da promessa divina. Isso é maravilhoso, porém, onde Abraão aprendeu essa lição? Se levarmos em conta o fato de Abraão ter sido expulso do Egito por causa de uma praga que sobreveio a Faraó, veremos que neste evento ele aprendeu que o rei algum seria pivô da riqueza permitente à sua descendência. Se Abraão não aprendesse a lição no Egito, certamente sucumbiria diante da aliança e oferta ao rei de Sodoma. Observe que o perigo rondava Abraão de perto. Se Abraão fizesse uma aliança com Sodoma, certamente diriam que Sodoma foi responsável pela prosperidade de Abraão, ou Abraão poderia reputar que as suas riquezas eram fruto de suas próprias conquistas pessoais, o meu trabalho, o meu emprego, como muitos falam, né? Surge outra pergunta. Havia algum risco para Abraão acerca do nascimento de Isaque? Caso Deus não tivesse posto Abraão à prova. Como? Isso mesmo. Analisemos se havia algum risco para Abraão, como ele não fosse submetido à provação. Observe como é fácil o homem confundir-se. É notório para nós que Isaque foi quem nasceu segundo a promessa de Deus. Porém, Abraão fez menção de Ismael perante Deus, pois estava esperançoso que o filho da escrava fosse o seu herdeiro. Embora Isaque tenha nascido segundo a promessa, Abraão ainda podia continuar a gerar filhos, mesmo após os 100 anos. Gênesis 25, do 1 ao 2. Gênesis 25, do 1 ao 2. Abraão desposou ainda outra mulher chamada Quertura. Ela deu os seguintes filhos: Zisrão, Joksã, Medã, Mediã, Isbaque e Suã. Continuando.
Neste ponto em específico, havia um grande perigo rondando o patriarca. Havia um risco para Abraão, decorrente ao fato dele gerar filhos segundo a sua carne. Mesmo em avançada idade, havia o risco de Abraão se gloriar da sua carne, pois mesmo em avançada idade ainda gerava filhos. Hoje seria tema de discussão científica se Isaac era mesmo filho segundo a promessa de Deus, segundo a promessa, ou se Sara nunca foi estéril de fato. O cuidado que Abraão teve em relação ao rei de Sodoma, para que ninguém dissesse no futuro, o rei de Sodoma foi quem enriqueceu Abraão, seria sem valia, visto que questionaram se Isaac foi realmente fruto da promessa divina. Quando nasceu Isaac, Abraão reputava com base na fé que a promessa estava sendo cumprida. Mas após Sara morrer, Abraão casou-se com Quentura, obtendo outros filhos. Havia o risco de Abraão ser dissuadido da fé e voltar a rir da promessa, visto que ele ainda podia gerar filhos. Mesmo após considerar impossível obtê-los por causa da idade avançada, Gênesis 17:17, diz assim: Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir. Ao pensar assim, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceder e dar à luz a um filho? Continua. Quando Deus mandou Abraão imolar Isaac, Isaac era seu único filho. Não era cogitado Abraão ter mais filhos. O evento demonstra que Deus não estava testando e nem mensurando a fé de Abraão. Deus não estava pondo a fé de Abraão à prova, uma vez que ele havia sido justificado por Deus. Deus não estava em dúvidas quanto à fé de Abraão, quando a submeteu à prova. O que Deus pretendia com a aprovação? Com a aprovação, Deus estava cuidando de Abraão. Como? Pedro nos diz, vamos lá para 1 Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Glória a Deus, ele diz, capítulo 1, verso 7. Assim acontecerá que a sinceridade de vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. E 1 Pedro 4, do verso 12 ao 14. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isto como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e teis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Amém? Ora, as provações não são instrumento de medida para se mensurar a fé daqueles que professam a Cristo. Antes, tem o filho de redundar um louvor, glória e honra e revelação de Cristo. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido os que o amam. Tiago 1,12. Ou seja, a aprovação é conforme o propósito e segundo o conselho de Deus, a fim de sermos para louvor de sua glória. Abraão foi chamado por Deus para louvor de sua glória. Como Abraão riu-se da promessa quando vislumbrou as impossibilidades, em Gênesis 17:17, ele poderia novamente rir-se da providência divina após gerar filhos de Quentura, Gênesis 25, do 1 ao 52. As seguintes questões poderiam sobressaltar Abraão. Será que Sara era estéril mesmo? Ismael, Isaque, Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suã não foram filhos da minha carne? Será que
será que a falta do costume das mulheres em Sara era mesmo uma impossibilidade de ter filhos? A idade de Sara era um real impedimento para ela conceder, visto que pude ter filhos com mais de 100 anos com quentura? O filho de Sara não poderia ser produzido da minha virilidade? Todas essas questões não poderiam levar Abraão a gloriar-se. Todas essas questões não poderiam levar Abraão a gloriar-se da sua carne? Ao ser exigido o sacrifício de Isaque, Abraão teve que recobrar o seu filho dentre os mortos. Confiando no poder de Deus, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Hebreus 11:19. Ou seja, quando Abraão se predispôs a obedecer à ordem divina para oferecer em holocausto o seu filho, ele deixou de ser um filho segundo a carne, embora o filho segundo a promessa de Deus fosse proveniente das entranhas de Abraão e Sara, para receber seu filho dentre os mortos. Daquele momento em diante, Abraão estava desprovido de qualquer elemento que o levasse a considerar posteriormente que Isaque era fruto de sua carne, ou que sua própria carne havia sido lhe concedida de Isaque. Após o evento da oferta de Isaque, Abraão, segundo a providência divina, teve a confirmação de que nada alcançou segundo a carne. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Romanos 4:1. Ao recobrar o seu filho dentre os mortos, o que Deus proporcionou a Abraão, além do seu filho Isaque, uma âncora que penetrou até o interior do que estava oculto. Ele foi ensinado a lançar mão da esperança proposta, não do que era aparente e que desvanece. Hebreus 6, livro de Hebreus 6, do versos 18 e 19. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 6, versos 18 e 19, amém? Diz assim: para que nós, que nos refugiamos no acesso da segunda proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Esta esperança é para nós como uma âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por através do véu. Glória a Deus, aleluia. Isaque não era a segurança de Abraão. Antes, a segurança estava na promessa proposta. A consolação está em Deus, que não mente é imutável, o que faz um homem peregrinar em busca da pátria celestial. Hebreus 6, do verso 14 ao 18. Para alcançar Isaque, Abraão teve que recobrá-lo dentre os mortos, agindo de modo a dar cabo da própria promessa. Naquele momento em que Abraão ofereceu seu único filho, a palavra de Deus foi posta acima das evidências físicas das promessas. Abraão descansou na providência divina, pois o descendente sobre quem a promessa repousaria ainda estava por vir. Abraão alcançou essa graça em Deus, porém o povo de Deus e os seus descendentes não compreenderam e nem fizeram como o crente Abraão. Apesar do exemplo concedido por Abraão, o povo não foi aprovado na forma do maná concedido no deserto. As pessoas estavam confiadas no maná, não que apareceu no deserto, porém não confiavam na palavra de Deus, que deu origem ao maná. Não consideravam que nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio 8:3. A prova da fé do homem não é porque Deus quer saber ou mensurar algo a respeito do homem. Antes, a prova da fé tem em vista a perseverança na confiança do homem e que redunda em louvor, glória e honra a Deus. 1 Pedro 1:7. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Assim acontecerá que para a sinceridade de vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Amém? O temor de Abraão. Em relação ao versículo que diz: agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, 12. Temos um caso típico de antropoformismo, ou melhor, em um dos modos de Deus manifestar ou comunicar-se utilizando a forma ou modo, a características ou linguagem humana. O homem geralmente compara o desconhecido ou compreende algo desconhecido através de elementos e fatos conhecidos. Por exemplo, ao descrever algum animal desconhecido, o homem utiliza-se do que conhece para descrevê-lo. Tinha pés como o de homem, cabeça como o de cavalo, rabo como o de peru, etc. Ezequiel 1:10. Do mesmo modo, ao fazer referência a Deus, disse que Deus descansou, uma vez que o homem descansa. Porém, surgem as questões. Sendo Deus onisciente, onipresente e onipotente, ele pensa, faz considerações, chega a conclusões. Precisa descansar segundo a concepção humana? Isaías 40, do verso 8 ao 31. Por certo que os caminhos de Deus são muito elevados e os seus pensamentos inatingíveis, mas não sabem o pensamento do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque os ajuntou como gavelas numa eira. Malaquias 4:12. Como expressa o que nunca viu ou ouviu, o que nunca subiu ao pensamento do homem, mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios 2:9. Além das questões antropoformistas, é preciso considerar que a linguagem humana é dinâmica e transforma-se constantemente. Como alcançar o pensamento original de uma palavra, de uma única palavra, ou de uma frase escrita por milhares de anos? Por mais que muitos escribas procuraram ser fiéis à transcrição de textos, impressões pessoais podem afetar a ideia do texto. É por isso que o estudo da Bíblia deve ser sistemático, seguindo as regras e princípios pertinentes à hermenêutica e exegese. Não é o que o texto expressa que fará surgir ou que estipará uma doutrina bíblica. Antes, o conceito geral das Escrituras é observado para fazermos um juízo de valores e ideias. Hoje já é difícil para um intérprete ou tradutor secular transmitir a ideia contida em uma expressão idiomática. Porém, esta é uma limitação humana. A Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia. Porém, através da carta dos Hebreus, fica demonstrado que a ideia de descanso que a Bíblia imprime não tem relação com a necessidade de repouso. Através da palavra descansar, a Bíblia quer evidenciar que não havia mais obras a serem realizadas. Após o dia sexto, nenhuma outra obra concernente à criação do universo foi realizada, pois tudo foi criado e estabelecido com perfeição. Descansar no Gênesis significa não ter obra a realizar. Difere da ideia de que muitos querem dar, repouso por causa do cansaço. Por aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus as suas. Hebreus 4:10. Ora, quando a Bíblia diz que Cristo entrou em seu repouso, ela quer dar a entender que a obra de Cristo é perfeita como a do Pai. Com relação ao registro, agora sei que temes a Deus, verifica-se que o temor, confiança de Abraão foi levado em conta quanto à justificação por Deus. Ou seja, ao provar Abraão, Deus não tinha como objetivo mensurar a fé do patriarca. Se considerarmos um dos recursos linguísticos próprios da retórica,
Percebe-se que o texto tem por objetivo transmitir, noticiar Abraão que ele foi provado e aprovado para louvor e glória de Deus, segundo a fé. Este verso não enfatiza a falta de conhecimento em Deus. Antes, a ênfase da frase em tornar Abraão ciente de que estava aprovado. Quando o anjo do Senhor diz, agora sei que temes a Deus, o objetivo era louvar o homem que foi provado e aprovado com base na fé, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva, 2 Coríntios 10, 18. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado desse texto. Como nós vimos nesse estudo, quanto que Abraão foi provado. E também nós podemos, através desse estudo, aprender coisas novas sobre a história deste homem. No dia de hoje é necessário nós aprendermos com essas pessoas, como tirar o exemplo dessas pessoas para nos tornarmos pessoas melhores. Temos mais fé, ousadia, conhecimento, conhecer quem é Deus. É importante nós conhecermos a história de Abraão, mas é mais importante nós conhecermos a história de quem é Deus, quem é Jesus Cristo e quem é o Espírito Santo. Que possamos aprender mais com o Senhor, amém? Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Santíssimo Deus, eterno Pai, queremos te glorificar, te bendizer e te exaltar por este estudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos capacitado. Nos perdoa, Pai, que o Senhor venha gerar fé nos nossos corações. A tua palavra diz que quando nós tivermos pouca fé, o Senhor pediria ao Senhor e o Senhor aumentaria. Que o Senhor possa cada dia mais, meu Pai, se fazer presente em nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, visita a família da Outilha, consola a sua família, Jesus. Pai, que o Senhor venha consolar, edificar, fortalecer. Só o Senhor pode fazer tal coisa. Visita, Jesus, todos os irmãos que congregam conosco. Vai de contra cada um, tirando a tristeza, a aflição, a angústia, a preocupação. Espírito Santo de Deus, quero te louvar, te benzer, te exaltar por essa rica oportunidade. Que o Senhor possa cada vez mais estar presente. Eu te louvo, te adoro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre dizer amém.